Olá, pessoal! Estamos aqui de volta com um episódio maravilhoso e um convidado espetacular para ensinar a gente hoje num tópico que eu preciso aprender muito. E estamos aqui também para te lembrar sempre que você pode. Se não se inscreveu ainda, vai lá no nosso YouTube, Você Podcast, o Instagram, nos siga, Você_Podcast. Estamos aqui hoje com Flávio Almendra, árbitro há muitos anos, não vou nem falar, né? É verdade. Mas muitos anos, 6 vezes foi votado o melhor árbitro do Brasil. Ou seja, não é para todo mundo, né, gente? Por isso que a Thali tá falando aí que a gente vai aprender muito. O papo aqui antes foi muito gostoso e a gente tá super, super ansioso para aprender e ouvir de você todas essas questões aí sobre o MMA, né? Como que funciona? A Thali quer saber o ponto positivo, o negativo, os cons e os pros de tudo isso aí. Foram mais de 7 mil lutas, né, Flávio? Você estava falando? São 34 anos de carreira agora, mais de 7 mil lutas arbitradas entre boxe, Muay Thai, MMA e kickbox. E é uma vida toda dentro das artes marciais. É uma honra estar aqui com vocês primeiramente. Obrigada. Muito obrigado pelo convite. E eu me sinto muito honrado de poder dividir com vocês um pouco da experiência que eu consegui carregar esse tempo todo. Que ótimo, é um prazer ter você aqui. Agora conta da sua história um pouquinho. Como que você começou essa paixão pelo MMA? Porque você treinava antes de ser árbitro, correto? Isso, então. Eu comecei como atleta, como todo mundo. Quando criança, meu pai me colocou numa academia de judô. O menino fazia judô, a menina fazia balé. Né? Na época era assim, né? Nos idos anos 70, né? Eu sou de uma família de médicos e de militares. Então eu tive toda uma educação em cima da filosofia militar, dentro da hierarquia da filosofia militar. Então eu fui fazer judô muito, muito criança já, e aí descobri que eu gostava de boxe, fui treinar boxe tailandês. Tinha uma academia perto da minha casa, eu comecei a treinar boxe tailandês com 14 para 15 anos. Era um esporte novo que estava chegando no Brasil. Fazia muito pouco tempo que tinha vindo ao Brasil o boxe tailandês. Os primeiros campeonatos estavam começando e eu comecei a praticar. E aí, conforme eu ia praticando, conforme eu ia lutando, conforme eu ia me graduando, eu comecei a perceber que existia uma lacuna muito grande, que era na parte da arbitragem. As coisas eram muito empíricas, as pessoas faziam as coisas muito no achismo. E aí eu comecei a procurar aonde eu poderia fazer diferença. Eu sempre gostei de estudar, eu sempre gostei de história, eu sempre gostei de me aprofundar. Eu sempre fui uma pessoa nunca fui dos mais talentosos, mas era o que treinava, era o primeiro a chegar e o último a sair. Então eu comecei a estudar para conseguir melhorar essa coisa da arbitragem. Fui prejudicado algumas vezes por arbitragens tendenciosas, porque a gente ia para os eventos e as pessoas que julgavam as lutas eram professores de amigos, pessoas que eram ligadas aos nossos adversários, então a gente tinha que matar um leão a cada competição, e isso foi me incentivando a procurar o caminho da arbitragem. E graças a Deus, quase com 18 anos, eu encontrei o mestre Paulo Godinho, que treinava o pessoal da Federação de Boxe do Estado do Rio de Janeiro. E aí eu me formei árbitro através das mãos do mestre Paulo Godinho em 1988. E desde lá eu nunca mais parei. E você estava falando que o árbitro, ele é a pessoa que combate dentro... Explica... O público, em geral, eles confundem muito árbitro e juiz, árbitro e jurado. No mundo da luta, árbitro é aquele cara que atua dentro do ringue ou do cage. Ele media a luta, ele faz com que as regras sejam cumpridas e ele toma cuidado com a integridade física dos atletas. O jurado é aquele cara que fica do lado de fora e que faz um juízo de valores para decidir quem está vencendo e quem está perdendo a luta. Então, o árbitro, ele media a luta, mas ele não faz juízo de valores. O jurado, ele fica do lado de fora e julga a luta e decide quem venceu e quem perdeu, se a luta chegar no final sem que alguém tenha sido nocauteado ou finalizado. E nessa jornada sua, quando você decidiu e por que você decidiu deixar de lutar para ser um árbitro?
Eu participei de grandes equipes de Vale Tudo. Eu sou aluno do mestre Cláudio Coelho, da Nobre Arte. A gente treinou pessoas sensacionais, como o Rickson Grace, o Roller, Murilo Bustamante, Marco Ruas, Pedro Riso. Só que eu percebi que na arbitragem existia uma lacuna muito grande e que eu ia fazer menos falta como mão de obra de treinamento do que como uma pessoa que pudesse estar ali julgando de forma isenta e parcial, fazendo valer a regra. Porque essa coisa da justiça sempre foi uma coisa muito arraigada dentro dos meus princípios. Entendi. Meu pai me ensinou, assim, a gente tinha uma coisa muito de hierarquia, mas muito de justiça. Então eu sempre fui muito preocupado com isso, de seja feita a justiça a qualquer preço, doa a quem doer. Exatamente. E aí, como eu via muita injustiça, eu via muito juízo. A gente fala isso, quando a gente arbitra uma luta de uma pessoa que é a nossa conhecida, você tem uma coisa que chama de raciocínio motivado. Você tende a ver as ações da pessoa que você gosta com mais valor ou melhores do que o outro. E isso me incomodava muito. Então eu achei que eu faria mais, eu seria mais útil do lado da arbitragem do que do lado do mundo atlético. E por isso hoje você tem um time de árbitros, né? Que seguem os mesmos valores que você. Valores. Verdade. Eu tenho muito orgulho porque ao longo desses 34 anos eu fui me juntando a algumas pessoas, alguns alunos, né? Primeiro foram os meus alunos que começaram a me ajudar, porque a gente, para montar uma luta, a gente precisa de no mínimo 5 pessoas. A gente precisa de um cronometrista, a gente precisa de um árbitro e de 3 jurados. Então, preciso de no mínimo 5 pessoas. Então, eu comecei a treinar algumas pessoas que eram de minha confiança e que tinham talento e que tinham princípios para começar a me ajudar a julgar lutas. E aí, nos eventos que a gente ia, no começo como equipe, com atletas, as pessoas, julga minha luta. E aí isso começou a crescer. E aí eu comecei a ver que a coisa estava andando. Isso. Aí eu me retirei da parte de competição, deixei de ter atletas, deixei de ser professor, de ser mestre de lutas, deixei de ter equipe e passei a só julgar. E aí as pessoas que se interessavam por essa parte começaram a me procurar. E aí eu comecei a ver a necessidade de treinar essas pessoas para que eles pudessem julgar a luta com a forma mais isenta, mais imparcial possível. Porque, na verdade, todo mundo que é do mundo da luta chegou no mundo da luta através de uma equipe. Ele veio treinar com alguém, ele conhece um professor, ele conhece uma equipe, então ele tem uma ligaçãozinha com alguém. Então a gente precisa cortar esse laço umbilical e só pensar na arbitragem. Então você diria que a imparcialidade é a coisa mais difícil. Olha o português faltando aqui da gente. Imparcialidade seria o mais difícil na arbitragem. Isso. A imparcialidade hoje é a coisa necessária. Porque você pode errar. Eu digo isso nos meus cursos. O fator humano faz com que nós, em algum evento, Normal. A gente possa falhar. A falha é lamentável, mas a tendência é execrável. Ou seja, você pode falhar, mas você não pode ser tendencioso. Sim. Entendeu? Então, se tem alguém que eu vejo que tem um raciocínio motivado, que tem uma tendência, eu executo da minha equipe, eu expurgo, eu mando embora. Porque errar é humano, né? Agora, ser parcialidade, a tendência... puxar a sardinha para um lado ou para o outro já não é um erro. Isso é uma decisão. Exatamente. É uma decisão. Exatamente. Você decidiu fazer, é uma decisão, porque é uma pode escolha. acontecer. É uma e isso escolha. eu acho que às vezes acontece na vida. Às vezes a gente tem 2 filhos. E, né...
dependendo do que está acontecendo, a gente tenta julgar e julga ali errado, baseado que às vezes a criança tem uma tendência, a outra Sim. não. Aí você fala, olha, você está errado, mas às vezes nem está. Por quê? Porque aquela criança tem uma tendência, às vezes, de errar mais do que a outra. Então, nós, como ser humano, às vezes a gente julga o próximo, amigos, o que seja, né? Ficar do lado de um, porque a gente gosta um pouco mais daquele amigo do que do outro. Aí fala, não, você tá certo. Mas a gente não tá julgando aqui nenhuma luta. Aquilo ali claramente baseados nos fatos daquele acontecimento. Nós estamos julgando baseados no fato da personalidade de cada um De gostar que a mais gente de um ou de gosta outro. mais. Exatamente. Então a gente tem que aprender a olhar uma função muito difícil, situações realmente. sem ser influenciados pela pessoa, Parcialmente. só olhar o fato. Exatamente. Yeah. Isso é o mais E é muito difícil. difícil. É difícil. Nós, como ser humano, só de pensar fora... Eu demorei muito para fazer isso. É fora dali do... Como é que fala Não, o ringue eu acho que em português? do ringue? É ringue? É, né? do ringue, é ringue. É então. ringue ou cage, No boxe, no Muay Thai, a gente trabalha com ringue, que é o de corda, e o cage, que é a jaula, né, que é o octógono. As pessoas falam, o octógono. Não, na verdade, existem várias figuras. Tem o hexágono, tem o circular. A gente chama de cage, que é a jaula. Cage. Pensando fora do cage, eu imagino a dificuldade. Ali na pressão da luta, deve ser muito difícil para um árbitro. E eu já arbitrei luta de aluno meu, alunos meus que chegaram no profissional, criados comigo, mas na hora da luta é senhor, é corner azul e corner vermelho, não me interessa quem tá do lado, não me interessa quem seja a pessoa. Ai, que difícil. É frieza total. Mas é a sua profissão, é a sua carreira, é a sua vida, é o seu amanhã. Se isso você aí. comprometer isso, você pode até comprometer por causa de um ou outro, mas e aí o seu futuro? Porque amanhã as pessoas que estão lá fora vão ver que foi comprometido. Perfeito. Então você não vai comprometer um futuro inteiro por causa de um momento. Perfeito. Né? É exatamente É isso. Flávio, olha só, você estava falando aqui antes pra gente, eu achei o máximo, falei até que eu queria que a gente falasse isso novamente pra mostrar até pro meu filho, porque meu filho joga futebol, então às vezes legal. eu fico assim, sabe, filho, olha, é isso, é você ir realmente uma milha a mais, seu amigo tá treinando 1 hora, você treina 2, e você falou exatamente sobre isso, quando você lutava, você não era porque você era o melhor lutador, mas era porque você dava o seu melhor e você fazia além. Conta pra gente isso e principalmente pro nosso público, porque essa mensagem realmente que a gente quer levar para as pessoas, que tudo é possível, você sim pode fazer as coisas, mas não é assim, né? Caiu do céu, varinha mágica. Bom, é verdade, assim, quando eu comecei a treinar, eu percebi que eu não era dos atletas mais talentosos, mas eu era o mais aguerrido, eu era um dos mais aguerridos que tinha na equipe, e eu era o primeiro a chegar e o último a sair. O mestre mandava fazer 100 chutes, eu fazia 300. E eu sempre fui muito motivado, porque assim, eu escutei o Oscar Schmidt, do basquete, que no Brasil a gente chama de mão santa, que foi reverenciado, hoje tá no Hall da Fama da NBA. Ele falava que terminava o treino, ele fazia 300 arremessos na cesta, 100 arremessos na cesta. O Mike Tyson, ele deu uma entrevista dizendo, você é campeão e você continua acordando às 5 horas da manhã. Por quê? Quando eu souber que o meu adversário acorda às 5 horas da manhã para correr, eu vou acordar às 4. Se ele acordar às 4, eu vou acordar às 3. Porque ele pode me ganhar, mas ele vai ter que fazer mais que eu. Exato. E o caminho para que você alcance o sucesso em qualquer área de atividade é a perseverança, é a persistência. Você não vai encontrar alguém que bote você no colo e que coloque você no trono e que promova você sem que... Você pode até chegar lá, Mas não vai conseguir ficar. mas você não consegue se sustentar. E é justamente isso, só a persistência, a perseverança, a resiliência que vai fazer com que você consiga... Porque só, o caminho é duro, é muita pancada, desculpa, é muita porrada. Física e moralmente, porque a gente é subjugado, a gente recebe muito preconceito, as pessoas conceituam você como sendo uma pessoa agressiva, quando na verdade a grande maioria não é, como pessoas ignorantes, quando na verdade não somos. Se você parar para pensar, os maiores pensadores da era antiga, Sócrates, ele era um lutador. Se você pensar em Platão era um lutador. Eles eram lutador de luta greco-romana, né, de Pancrácio. E
o nome Platão foi dado pelos companheiros de luta livre. Platão quer dizer cabeção. Então, aquela coisa mens sano, in corpore sano, vem daí. A luta, ela é a primeira atividade física treinada pela humanidade. O único padrão de movimentos que foi ensinado, passado de pai para filho, de uma geração para outra, nos primórdios, foi a luta, que era para proteger a tribo, para conquistar novos territórios. A primeira atividade que a gente adquire é correr. Só que ninguém ensinou a gente a andar e a correr. Mas onde se posicionar, como movimentar a mão, como socar, como mexer com a lança, com o tacape, esses padrões de escolherem os primogênitos, ou os mais fortes, e treiná-los para defender a tribo, ou para conquistar uma nova região, esses padrões de luta. A luta, ela é assim, o avô da atividade física. É verdade. Faz todo sentido. Muito. E fala um pouco desse preconceito. Eu acho isso interessante, porque eu sou totalmente leiga nesse assunto, mas realmente, se fosse para pensar, Thalita, você gostaria que seu filho fizesse luta? Porque meu filho é um super atleta. Eu iria pensar 2 vezes. Por quê? Porque eu não tenho informação o suficiente. Eu não é, você estava falando um pouquinho disso e abriu meus olhos para muita coisa. E eu adoraria tocar nesse assunto, porque realmente tem um preconceito de todos nós de achar que a luta é muito violenta, que o seu filho, né, ou filha, vai se machucar, né? Então vamos falar um pouquinho sobre isso também. Bom, a luta... ela é um esporte como outro qualquer. Então, normalmente, as pessoas misturam luta com arte marcial. Arte marcial vem de marcialidade, do deus Marte, do deus da guerra, que fala dos exércitos, do trabalho de hierarquia. Então, a luta... A primeira coisa que você tem que fazer é separar a prática esportiva do esporte de alto rendimento. Nenhum esporte, nem o balé, nem o tênis, que é um esporte que não tem contato, se for feito em alto rendimento, ele vai ser extremamente agressivo para o corpo. Para o físico. Para o físico. Como a corrida também, né? Como a corrida, sim, exatamente. Balé super. Minha filha faz balé, ela já tem problema no joelho. Não é? 11 anos. É super difícil no corpo de uma A prática criança. esportiva é super saudável, muito legal. Agora, quais são os benefícios da prática esportiva da luta? Eu tô falando da prática esportiva. A luta te ensina, como eu falei, resiliência, respeito, hierarquia. Você tem que cumprimentar todos os graduados, todos. Cuidado. Se nós formos treinar, eu tenho que tomar cuidado com você, porque se eu treinando machucar você, você para de treinar e eu fico sem ter material de treino. Eu preciso de você para treinar comigo. Como eu vou fazer um treino conjugado se eu machucar você? Entendeu? Então eu preciso ter cuidado. Então a gentileza faz parte da luta. Nós entendermos que nós somos escadas. Então, eu vou precisar ajudar você para você melhorar, porque você melhorando vai me impor a necessidade de eu também melhorar. Então, a luta é você ser escada, é você respeitar o seu próximo, é você ter respeito pelo tatame, né, o dojo. É uma área sagrada. Então você tem que tomar cuidado com o dojo, você tem que limpar o dojo. O nosso mestre, ele fazia a gente varrer o dojo, ele fazia a gente limpar, passar pano. Por quê? Porque a gente esfregava a cara ali. A gente fazia abdominal, a gente estava ali treinando. Então é o meu lugar de trabalho, é onde hoje eu ganho o meu pão, onde eu eduquei os meus filhos. Entendeu? Então ali é uma área sagrada. Então a luta, ela está em todos esses preceitos, né, de você entender que você, por ser faixa preta ou por ser campeão, você não é invencível. Ninguém é invencível. A diferença entre você ser um vencedor não é que você nunca perdeu, é que você nunca desistiu. Sim. E a luta te ensina isso. Perder vai acontecer, talvez. Desistir nunca. Exatamente. Entendeu? Porque quando você desiste, você perdeu para sempre. Manda essa mensagem, manda. Quando você desiste, você perde para sempre. Para sempre. Entendeu? E a luta te ensina isso. Caiu,
levanta. Eu vou cair 10 vezes, eu vou levantar 11. É isso aí. E geralmente quando a gente desiste, você perde muito mais de voltar a trabalhar duro e continuar trabalhando nos seus sonhos. Exatamente. Você perde muito Você mais perde na pra vida. você. Você perde. Claro. Na luta a gente perde pra você. Com certeza. E você sabe que eu já notei uma coisa, e claro que toda regra tem sua exceção. Sim. Né? Mas o meu marido fala muito isso, que quando você... E o meu filho também, porque ele fez boxe, fez jiu-jitsu, ele gosta muito, fez karatê. Ele fala, mãe, é incrível que depois que você aprende, que você sabe se defender, você vai caçar menos confusão na rua. Ou seja, eles respeitam mais. É incrível porque o Renato, por exemplo, ele sabe que se ele entrar numa briga, ele vai arrebentar a pessoa. Então, ele paga uma boiada para não entrar na briga. A gente fala que é a diferença do balde cheio pro balde vazio. Se você bater num balde vazio, ele faz muito barulho. Bum! Mas ele faz barulho porque ele tá vazio. Se você bater num balde cheio, ele não faz barulho. Mas ele sabe que ele tá cheio. Exatamente. Ele sabe do que ele é capaz. Isso então, mesmo. Você tem até a capacidade... Pergunta pro seu filho. Ele tem a capacidade de antever aonde vai dar problema. Sim. E aí ele consegue sair. Sim, é isso. Eu Mas falo exatamente isso. E é incrível isso. E isso foi... O Lucas não tem isso, mas o Matheus e o Renato, que faz muita luta, que já fez muitas coisas, eles falam isso. Eu percebo na atitude deles. É incrível. Isso é muito bom. Isso é um ponto muito positivo. Não é? Isso é a prática Principalmente, esportiva. isso é ótimo pra quem é... Tipo, porque tem homem que é mais agressivo, né? E mulher também. Mulher também. Sim, Tem pessoas que são assim, que gosta de uma briguinha, gosta de uma encrenca e tal, e tipo assim, se alguém se encostar em você, pronto, é motivo pra briga. E aí, essas pessoas, principalmente, um esporte maravilhoso seria exatamente as artes, né? Justamente. Porque vai ensiná-las a entender que, olha... Eu posso me controlar aqui, porque eu sei que eu tô cheio, eu sei que eu consigo me defender, eu sei que se eu quiser eu derrubo ele, mas eu decido não fazer. Exato. Você extravasa a tensão do dia a dia no tatame, no treino. Nós somos impelidos a uma civilidade, né? Hoje em dia, no trânsito, no trabalho, enfim... Que muitas das vezes você quer falar uma coisa e você não fala e aquela coisa vai ficando engasgada, vai ficando... E aí quando você vai pro treino, você dispensa tudo lá. Exatamente, você extravasa tudo ali, você sai leve e você ganha. Você ganha uma melhora da sua coordenação motora, você ganha um aumento da sua resistência muscular localizada, a melhoria da sua capacidade cardiorrespiratória, a melhoria da sua flexibilidade. Então, a luta traz a prática esportiva, não o esporte de alto rendimento, mas a prática esportiva traz uma dezena de benefícios, como você mesmo falou, da pessoa saber do que ela é capaz de fazer. Controle e domínio próprio. E ao mesmo tempo dela conseguir chegar na academia, ela se desvencilha de um problema aqui, ela chega na academia, ela vai bater o saco, ela vai fazer o rolo, ela vai... Pum! Ela... Liberou. Exorcizou, liberou e vai sair... E aquilo ali vai reverter a favor dela. Então, ou seja, em vez dela caçar um problema ali com uma outra pessoa, e a gente sabe que hoje em dia, na rua, problema, a gente nunca sabe o que pode acontecer. Exato. Hoje em dia... Exatamente. Hoje muito em dia... difícil. Então, ela deixa de ter um problema ali, ela volta para academia, ela extravasa, ela sai bem e ela reverteu aquilo que seria ruim para ela em vários benefícios para ela própria e saiu leve. É uma terapia. É verdade. Luta é terapia. Eu imagino. Eu faço um pouquinho de boxe. Que mas legal. não no ringue. Eu só faço as classes. Mas Ótimo. mesmo as classes no saco, você assim, se sente leve a hora que você sai de lá. É muito gostoso. Não é uma delícia. Eu falo pros meus alunos, falo, galera, agora 2 minutos com a sua sogra. Vamos lá, nego. 2 minutos com a sogra. Isso, as classes. Muito bom. Agora, fala se eu falar 2 minutos com a minha sogra, eu vou abraçar o... Não, eu amo a minha sogra, mas a galera não gosta, não. É a cultura brasileira. As sogras são bem envolvidas no Brasil, né? Tipo, lá nos Estados Unidos é completamente diferente a cultura. Sua sogra não vai na sua casa, tem que marcar horário pra ir. A sua casa, o seu lar é individual nos Estados Unidos. Não tem essa coisa de família extended,
né? A família de fora sempre tá junto. Família estendida. Estendida. Sim, A sim, melhor sim. parte da cultura brasileira é a parte mais difícil, que eu acho, na minha opinião, que é a família sempre tá muito Aquela junta. convivência, né? a Todo mundo se convivência metendo. toda hora você passa na casa da avó, a avó passa aqui, ninguém vai ligar e falar, eu posso passar aí semana que vem, na quinta, 3 horas da tarde. Não, entendeu? E isso é qualquer pessoa que a gente convive, marido e mulher convivendo todo dia é difícil. Então, isso aí é normal, né? Qualquer pessoa que você vai viver todo dia vai ser difícil. Então, a sogra não é diferente. Não é diferente, não, mas é uma brincadeira que a gente faz aqui com, bate na sogra. Só então, pensa nas partes ruins. Pensa no patrão, pensa no patrão, pensa no chefe, pensa no chefe. Eu sou uma chefe só bem nas boazinha, partes Tô brincando. Mas vamos lá, eu queria falar um pouquinho também, você falou que teve uma experiência que mudou a sua vida. Vamos falar um pouquinho disso? Vamos. Tá preparado? Vamos. Vamos. Sim. Há uns 7 anos atrás, né, eu sempre ia buscar minha filha. Eu era motociclista, hoje em dia não ando mais de moto, mas eu pretendo voltar a andar de moto. Eu andei de moto quase 40 anos, minha paixão. Mas você andava de moto assim no trânsito normal ou você fazia motocross? Não. Eu era motociclista, não era motoqueiro. Eu andava no trânsito. Por ser professor de educação física no Rio de Janeiro, no Brasil, faz com que você vire ioiô. Você tem que estar em várias academias, são várias jornadas muito de mais prático. Então, para que você pudesse chegar nos lugares e ter tempo para chegar e dar aula e voltar e se deslocar e chegar e cumprir os horários, a moto era realmente a coisa mais fácil que a gente tinha, né? E já tinha essa carreira de árbitro também, e eu ia pegar minha filha, entre uma aula e outra, eu ia pegar minha filha no colégio, ela estudava em Botafogo, e era uma hora que eu tinha para estar com a minha filha, pra gente almoçar junto, pra gente conversar, pra falar do dia a dia, era uma hora nossa, né? E aí, num dia que eu fui buscar a minha filha no colégio, a gente voltando para casa, eu com a minha filha com 12 anos, uma senhora falando ao celular, avançou o sinal e pegou a gente. Uau! E aí essa batida fez com que pegou na frente da moto, a parte da frente da moto desceu, a traseira subiu. Quando subiu, a minha filha saiu ela gritou, pai, eu com essa mão consegui segurar ela. Uau. Eu segurei ela pela... É automático, né, gente? E posso dizer para vocês com verdade, não fui eu que segurei. A força não era minha. Porque eu consegui segurar ela no ar. Gente. E a moto rodando, eu segurei, coloquei ela no chão. Mas como a roda estava embaixo do carro e o carro era uma Pajero, um carro muito grande, o carro continuou andando, a moto foi rodando, eu fui parar embaixo do carro. Depois que você botou ela no chão. Que eu botei ela no chão, eu caí, bati com a cabeça, quebrei nariz, quebrei dente, eu tive uma torção no pescoço, eu senti meu pescoço estalando, falei clac, clac, clac. Meu Jesus. E o médico falou que se eu fosse uma pessoa normal, eu tinha quebrado o pescoço. Mas porque você é forte. Mas porque eu tinha uma constituição física diferente. E desmaiei. Eu só lembro de ter acordado depois. Minha perna ficou em cima do motor da moto ligado. Por sorte, mais uma vez, Deus ali. Tinha um bombeiro. Foi muito perto de um quartel do Corpo de Bombeiros. E aí tinha um quartel do Corpo de Bombeiros ali. Tinha um bombeiro passando. Ele me tirou. Eu ia perder a minha perna, porque minha perna já estava no músculo. Bom, eu fiquei 50 dias internado. 50 dias. Quase 2 meses. São praticamente 2 meses. Muito tempo. Até hoje eu não consigo mais virar esse pescoço. Meu pescoço, ele vira para um lado, mas para o outro eu tenho limitação. Eu tenho parestesia nessa mão. Essa minha mão é dormente. Meu lado esquerdo, meu lado direito, ele é dormente. Mas você sente até hoje dormindo? Mas você tem movimento 24 horas, normal. Não, eu tenho movimento, eu não tenho a mesma força. Eu perdi a força, mas tanto é que quem abria a garrafa de água para mim era minha filha. Nos primeiros meses, eu não conseguia abrir a garrafinha d'água.
Lembra que eu falei de resiliência, resistência, nada é E impossível. sua filha nada aconteceu. Nada aconteceu com Ai, ela. graças a nada, Deus. Nada, Graças a nada, Deus. nada. Deus é bom. Deus é muito bom. O tempo E aí, todo, Deus é bom. quando aconteceu de eu ficar internado com a perna, né, muito machucada, eu fiquei na dúvida se eu poderia voltar ou não para dentro dos rings, para dentro dos cages. Sem pensar em nunca mais arbitrar era realmente a coisa mais assustadora. E aí, com 50 dias, eu ainda estava de cama, tinha um evento para eu fazer, era um evento que eu já tinha adiado, em Natal, e eu falei, meu médico falou, você não pode ir, porque você não pode entrar no avião, porque se pressurizar, você pode ter algum problema sério. Na perna. Você ainda tá. E eu fui para Natal arbitrar um evento, e eu consegui entrar dentro do cage, e arbitrei uma luta super difícil no evento, com a perna ainda em curativo, e eu não conseguia andar, mas na hora que eu entrei no cage, era como se não tivesse nada. E eu até hoje eu sinto, até hoje E eu é sinto. tão paixão. lindo ver uma pessoa assim vivendo o que você ama. Todos os seus dias você faz o que você ama. E eu acho que isso é a coisa mais importante do mundo. Porque às vezes a gente vê tantas pessoas todo dia fazendo algo que eles não gostam. E essa gratidão que você tem, essa satisfação de fazer todo dia que você ama, é algo excepcional, não tem preço isso. É verdade. Não é pelo dinheiro, Não. não. Você faz todo dia o que você ama, cara. Isso aí é excepcional. Obrigado. As pessoas precisam descobrir qual é a paixão delas, né? Porque ao momento que você descobre qual a sua paixão, você vai fazer aquilo com alegria, com prazer, com gratidão. E você, como diz meu pai, você nunca mais vai trabalhar. E com Porque excelência. você considera um trabalho. E com excelência. Por isso que ele foi, já quantas vezes número 1 do Brasil? 6 6 vezes. Seis. Por quê? 6 vezes. Porque todo mundo que faz o que ama se dá bem, não adianta. É o seu calling que eles falam nos Estados Unidos, é o que você foi mandado aqui. Inclusive o ano nesse passado, mundo né? pra fazer. Agora o ano passado foi de Ganhou. novo, 2021, considerado o melhor do Brasil. A cara em cheio, né? Muito emocionado, verdade. Porque foi... Quanto tempo atrás foi o seu acidente? 6 anos. Foi uns 6 para 7 anos, Então, para poder continuar, né? Chegar aqui... que Não, delícia. foi muito difícil. Tipo assim, decidi ir viajar, sabendo que eu podia não voltar e deixar minha família. Foi bem complicado. Foi bem complicado. A paixão falou mais alto. A aí. paixão falou mais alto. E a hora que você entrou, tudo passou. Eu não lembro de mais nada. E aí você voltou de boa. E aí Eu acho que o emocional ajuda muito eu fui em tudo, voltando. cara. Aquela energia, aquilo que você sentiu ali dentro, até te ajuda na recuperação e tudo mais. É verdade. Não, é verdade. É a única hora que eu realmente me sinto vivo, que eu me sinto bem, é dentro do cage ali, no evento, naquela adrenalina. E Gostoso, né? Cara, é muito bom. E você falou que na volta você foi voltando e se recuperando e... Eu ainda tenho as sequelas do acidente, eu não posso rodar o pescoço, eu perdi ângulo de pescoço, eu tenho parestesia na mão, tenho minha mão dormente, eu não faço mais o treinamento que eu fazia antigamente, parei de treinar luta porque não tenho mais a capacidade física de movimentação por causa do problema na cabeça, né, no pescoço, eu não posso tomar pancada. Mas Você faz outros exercícios. eu faço outras coisas. Substituiu por outras coisas que você tô gosta. na sala de musculação, tô fazendo, mas não. E moto ainda não... Minha filha não deixa. A sua filha. Ela precisou fazer ela precisou fazer um acompanhamento, ela precisou ter psicóloga. Sim, porque é um trauma, Porque ela né? me viu embaixo do carro, viu. todo ensanguentado. Ela pensou, perdi meu pai. Sem saber se Pois é. E aí, durante um tempo ali, ela não fala do acidente. Não Ela fala. não fala. Até hoje. É Não muito fala. difícil. Ela não fala. É porque, imagina, Traumático, Deus me livre, traumático. é traumático. É um trauma. E aí eu não. Mas eu tô bem preparando. Ano que vem eu compro uma moto. Se Deus Mas quiser. e o que você vai fazer com a sua filha? Vou botar ela na garupa de novo. Porque na verdade. Tem que isso. aprender a... Tinha que Exato, acontecer. Eu creio que Não as é? coisas acontecem por É um a propósito. resiliência, é a resiliência. Entendeu? Deus tinha um propósito com tudo isso.
Hoje É você tem verdade. mais resiliência, hoje com certeza você tem alguma coisa você tirou de tudo isso. Eu tenho Enfrentar o certeza medo. disso. Enfrentar o medo é importante. É verdade, enfrentar o medo e delegar poderes, porque esses 50 dias que eu fiquei internado, eu tive Você teve que aprender eu a tive delegar. que delegar poderes. A minha academia ficou na mão ficou na mão de alguns alunos que davam aula nos meus horários. Eu tive que confiar nas pessoas, uma coisa que é muito difícil pra gente, que é centralizador, com que é certeza. mestre, é Que é fazer, dominante. é você deixar as pessoas fazerem, cara. E o mundo não acabou, né? E o mundo não acabou. E você aprendeu. Você tá vendo? verdade. É isso. Às vezes a gente não entende as coisas, mas existe um propósito em tudo. E se a gente conseguir tirar a coisa boa, mesmo das maiores, né? De um acidente tão ruim, mesmo verdade. você sempre vai trazer algo de bom. É Sempre vai verdade. trazer algo de bom. E hoje, com certeza, para você delegar não é uma dificuldade mais. Não, Você, assim, Eu claro consigo- que é num supernatural, porque você é dominante. Quando a pessoa é dominante, você já fez o teste do DISC? Se você fizer, vai dar dominante no mundo, no máximo lá. Eu também sou assim. É muito difícil, mas uma vez que você aprende, você não é o seu natural, mas você se educou a fazer, já fica muito mais fácil Verdade. e você faz. É verdade, é verdade. E tira um peso das nossas costas também, né? Verdade. Eu sou presidente de uma entidade, né, de Brasília Muay Thai, de boxe holandês, e nesse intervalo eu faço o exame de faixa preta, que é o nosso exame profissionalizante, que é um exame que dura 6 horas. Eu faço esse exame há 24 anos. Foi a primeira vez que eu não tive num exame de graduação dos alunos em 20 anos. Foi muito difícil. Muito difícil. Mas eu não podia. E eu fiquei com o coração na mão, mas... Sobreviveu. E eles fizeram. Deve ter feito bem. Não, e fizeram bem. Não, Exato, eu tenho fizeram certeza bem. que fizeram. Eu tenho certeza que Exato. fizeram. E aí aconteceu. Depois desse, foi a primeira vez. Teve uma outra ocasião que aconteceu de eu não estar no exame de faixa preta, mas aí eu já estava mais tranquilo, porque eu sabia que quem estava lá ia dar conta do recado, porque é a vida, é uma condição. Mas vai chegar uma hora que eu não vou estar mais lá. Exatamente. Nós não somos insubstituíveis, né? E é isso que a gente aprende quando a gente é colocado numa posição dessa. É verdade. Quando você é líder e você é colocado numa posição de delegar e não tem o que você fazer, você aprende que você não é insubstituível. Isso é um grande aprendizado. E é muito importante a gente entender isso. Nós somos importantes, mas não insubstituíveis. E eu acho que isso foi a maior lição que eu tirei disso. Exatamente. É uma ótima Você é lição. importante, você é o cara no que você faz, né? A gente conhece o nosso potencial, a gente conhece aquilo que a gente é capaz, a gente sabe quem é, porém eu sei que eu não sou a melhor e que eu não sou insubstituível e que tem alguém que pode fazer sim melhor do que eu. Isso é mágico. Isso é divisor de água na vida da gente. Mas eu acho que quando a gente luta muito para algo que a gente quer, tipo, na minha experiência pessoal, eu sempre tive dificuldade de delegar. Aprendo muito com a Déia, que ela é muito melhor em delegar do que eu. Por quê? Porque eu lutei muito porque eu tenho muito. Eu vim de nada, assim, sozinha. Porque ela é muito novinha também. Aí o que ela acontece? É baby ainda, né? Tô aprendendo. Ela Mas tem muito tempo ainda. Tem essa dificuldade da gente achar. Se a gente não for fazer nós mesmos, não vai ficar bom. Né? As pessoas vão reclamar, não vão sentir, vai estar algo faltando. Então, para mim, foi muito difícil abrindo a mão. Hoje, minha companhia tá lá, tá tudo rolando, tá ótimo. Mas eu passei por várias fases que aquilo me comia por dentro. Por dentro, né? É verdade. Me comia por dentro. Muito, mas é aquilo, você tá nova ainda, bebê, vai fazendo. Quando você chegar na nossa idade, aí você vai ver que fica mais fácil. A prática ajuda, não é? Rapaz, você vai fazendo. Sim, Quando você vê, você nem percebe mais, Thali. Né? E o bacana é que com o tempo você vai vendo que algumas pessoas eles vão implementando ou fazendo coisas que você fala, pô, isso aqui é legal. Eu não fazia isso. Assim, pô, isso é legal. Então você conseguir aprender com os outros. E às vezes as gerações mais novas tem uma mensagem bacana para trazer pra gente. Muito. Né? E isso também foi uma coisa que
Eu tive que dar o braço a torcer, uma coisa que eu aprendi. Eu aprendo todos os dias, mas essa coisa de delegar o poder e prestar atenção antes de você falar alguma coisa, você vê o que vai acontecer e, opa, isso é legal. Aham. Né? Não, é mágico. É muito bom. É mágico, muito bom mesmo. Eu acho que aqui uma coisa importantíssima que você falou, por isso que você é tão sábio, você sempre está aprendendo. No meu business eu lido com muitas pessoas, e as pessoas que se destacam menos são aqueles que acham que não tem nada para aprender e sabe tudo. E é algo que eu sempre tento melhorar, porque a gente que tem o dele em cima, a gente acha que sabe muito também. Então é algo que às vezes eu tenho que... a pessoa falou, não, mas assim é o jeito certo. Aí eu paro pra pensar depois, aí eu falo, cara, eu acho que o que ela falou tem razão. Aí eu vou mudar meu jeito de ser. Não é? Mesmo se na hora eu não aprendi ali na hora, às vezes eu tenho que refletir depois, porque não é o meu natural, entendeu? Sim. Porém... Mas essa capacidade de refletir é fundamental. Na hora, nós temos que tomar... Eu falo isso para os garotos. Na luta, vocês usam muito isso, né? Você tem 1 segundo para tomar uma decisão. E a sua decisão, ela vai... tem que ser muito rápida. A sua decisão, nós como árbitros, a minha decisão, ela vai impactar na vida de dezenas de pessoas. Quando eu interrompo uma luta, eu estou dando a vitória para uma pessoa e a derrota para outra. Se ela não tiver garantia, eu posso estar impactando na vida de um atleta que está dando o último tiro dele. Porque num evento eu arbitro 8, 10, 15 lutas, mas o atleta que está lutando ali, ele está fazendo a luta da vida dele. Uhum. Às vezes, ele está fazendo o último tiro, e se eu errar, eu vou prejudicar o atleta, o treinador, a equipe, a mãe, o pai, família, a esposa, os filhos. A diferença entre ter uma carreira lá fora, nos Estados Unidos, ou de ser ascendente ou descendente. É uma responsabilidade. Então não incrível. importa, eu digo isso para os garotos, eu digo isso para os meus garotos. Não importa o evento, pode ser um evento pequeno, de um investimento muito baixo, ou pode ser um mega evento na televisão, com todos os holofotes, entra dentro do cage com a mesma com a mesma vontade, com a mesma gana, porque a vida de muita gente depende da sua decisão. Isso é muito sério. Muito sério. Muito sério. E infelizmente, as pessoas, a grande maioria do público e até dos promotores de evento não pensam assim. Eles querem botar qualquer um, eles querem... eles preferem gastar dinheiro para trazer uma celebridade do que pagar uma boa arbitragem. E aí a vida de muita gente fica comprometida. Porque a arbitragem não é boa. Todas as semanas eu recebo dezenas de... sério, toda semana eu recebo 3, 4, 5 vídeos de pessoas, pô, mestre, olha só, erraram na minha luta, o que eu faço? O cara fala, agora? Não posso fazer nada. Se já fizeram... Decisão tomada. Porque não pode voltar atrás, né? Decisão não volta. Tomar decisão. Se não houver um erro de fato ou de direito, não tem o que fazer. Acabou. Levantou a mão. Foi dada a vitória. E aí, todo aquele trabalho de uma vida, às vezes o trabalho de uma vida, o cara vai jogar naquela luta. Se ele ganhar, ele vai lá pra fora. Se ele perder... É o que você falou, é ascendente ou descendente. Vocês decidem isso. Isso é muito, muito sério. Eu tenho o poder eu tenho o poder de mudar a vida das pessoas. Então, eu tenho que estar muito concentrado. Eu tenho que olhar o golpe a golpe. Eu tenho que ter certeza. Para eu interromper uma luta, eu tenho que ter certeza. E agora eu tô vendo de onde você tira toda essa sabedoria, essa conexão do esporte, de arbitrar tanto como lutador quanto vocês, essa conexão que você falou dos benefícios são realmente grandes, porque eles aprendem que as decisões deles fazem muita diferença na vida de muitas pessoas. Às vezes nós, fora que não estamos praticando um esporte, não olhamos isso. Não temos essa habilidade de avaliar isso no dia a dia. A
gente faz a decisão que quer, namora quem quer, estuda onde que quer, não é? As decisões do dia a dia. Às vezes sai para um lugar de noite e deixa de estar com a família. Não que isso seja ruim ou errado, Assim? mas nós não prestamos atenção nas decisões que às vezes leva à nossa derrota, né? Porque aquelas decisões todos os dias levam uma derrota. Com a minha jornada de vida, eu sempre falo a diferença, né, que eu cresci no Brasil e tal, e eu e minha mãe tava conversando outro dia, eu falei, mãe, a única diferença minha e dessa pessoa é as decisões. Não tem Perfeito. diferença, eu não sou especial, eu não tenho um talento. Foi a decisão, cara, de economizar, de trabalhar duro, de investir. Sim. Foi decisões todos os dias. Thalita, era um café. Não, hoje eu não vou comprar esse café. Decisões pequenas, mas que hoje, se eu olho, eu falo, cara, aquela Fez toda a decisão pequena diferença. fez maior diferença na minha Na vida. frente. E isso, o esporte, eu acho que te ensina. E se você começa novo, é algo que você facilmente consegue determinar. E talvez uma pessoa que não praticou o esporte não vai facilmente conseguir determinar, Sim. vai aprender com os erros. E aprender com os erros é muito mais difícil. É mais difícil. Com certeza. Eu até vi num podcast de vocês, o pessoal falando que a pessoa que tem uma inteligência, ela aprende com o erro do Eu outro. falei ontem, pessoa inteligente aprende com os próprios erros. Isso. O sábio aprende com o erro dos outros. E os burros nem com os com os próprios erros. erros. Exatamente. Você viu isso? Vi. Mas é a verdade. Isso é muito eu assim. acho... Por isso que eu gosto de ouvir histórias assim. A Thalia, a gente ama. E eu falei no finalzinho da semana passada, a gente teve uma season em São Paulo. E eu falei com... Uma temporada. Uma temporada em São Paulo. E eu falei com a minha mãe. Eu falei, mãe, eu tenho aprendido tanto, porque cada pessoa que vem e traz uma mensagem, e aí eu ouço cada coisa que fala assim, uau, e eu gosto de aprender com o erro dos outros. Sim. Eu não gosto de errar. Então eu tenho que aprender com o erro dos outros. Isso é importantíssimo. E é uma escolha, escolha você realmente ouvir com atenção, né? E deixar isso descer pro seu coração e, poxa, faz sentido, eu não vou fazer isso, por que eu vou fazer? Para que eu vou errar? O meu pai falava isso que você falou. Meu pai falava sempre: você na vida tem livre-arbítrio. Você pode escolher, mas para cada decisão que você tomar, vai ter uma consequência. Vai ter uma consequência e você vai ter que arcar com elas. E tem umas que são consequências imediatas. Isso. E algumas são consequências que você não vai ver agora, mas você vai ver lá na frente. E essas que são as mais perigosas. Porque as pessoas fazem as coisas pensando, não vai dar nada, porque realmente agora não dá nada. Por exemplo, você não fazer exercício nenhum. Não dá nada, não tem problema, não vai dar nada. Mas vai passando a idade, lá na frente você vê. É que nem a mãe da gente falava, né? Não anda de pé no chão na friagem. Não é verdade? E aí, quando você é novo, você fala, nossa, puxa, minha mãe é chata, viu? Qual o problema de mandar com o pé no chão? Ninguém amanhecia gripado no outro dia. Ninguém amanhecia gripado. Mas e depois, quando você fica mais velho, aí dá um monte de dor. Um monte de coisa que vai aparecendo, não é? Verdade. Então, essa é a questão. Agora, ninguém vê nada. No momento, você não vê. Isso é o perigoso. É o depois. Eu falo isso também. Que é na minha área de atuação, que é educação física, que é prática esportiva, que é a aula, a gente trabalha com os preceitos, que são motivação, segurança, a tecnicidade, ou seja, a progressão pedagógica. Fala, se você hoje escolhe um personal porque o cara ele é um cara que está na internet, porque ele é mas ele não tem a formação técnica, você não vai saber hoje, porque você vai ver os TikToks, você vai ver os vídeos. Que legal, fazendo uma opção de besteira. Só que quando você chegar na minha idade, chegar nos você 50, vai então você não aguenta, cheio de dor. Escoliose, cifose, lordose. Exatamente, é isso aí. Condromalácia. Porque você vai estar se impelindo a movimento. Errado. Treinou errado, mas não vai ser agora que você vai sentir. Isso vai ser lá na hora às você vezes fica você fortão, fica legal. Pô, tô forte, rápido, cresci rápido. Honesto. Tem muito esporte hoje, não vou mencionar os nomes, mas tem alguns que eu tava outro dia conversando sobre isso e dando um Googlezinho e
tem muito esporte hoje. Não esporte, Sim, mas sim, essas sim. técnicas, Sim, né? sim. Que hoje tem de tudo. Tem pilares, tem crossfit, você tem que olhar. Porque tem coisa que você não pode estar fazendo 5, 6, 7 vezes por semana. Sim, Você tá entendendo lógico. essas técnicas que pegam muito peso. Para uma pessoa normal, tem que tomar muito cuidado. E realmente é o que você falou. Essas técnicas, tem que estudar o que você tá fazendo. Lógico. Porque se você fizer muito, daqui 10 anos, seu corpo vai estar acabado, cara. É isso aí. Você não constrói um prédio da noite pro dia, não é isso? Exatamente. Exatamente. 100%. Nossa, Conversei isso aí... com um médico sobre isso recente. E ele me deu umas dicas maravilhosas que eu não vou dar aqui agora, É mas isso. depois, na hora que acabar. Mas a é gente isso. vai conversar. Mas isso é É importante. incrível. Então, vamos lá, as consequências, né? Eu acho que foi a resiliência, as atitudes que você toma, tem consequências. Constância, né? Pra tudo, fazer as coisas Esse assim. episódio foi Persistência, fera. Porque é tudo um preparo, né? É um preparo. Sim. É um preparo. sim. Ninguém chega. E- você não chega lá no eu errei, ringue, no como cage, no ringue, é isso. e você, né? Fiz acontecer. Não. É todo um preparo que vem de uma vida toda. Exatamente. E saber que nós somos humanos, nós somos capazes de errar, tem que reconhecer o erro. Muito Cara, importante. isso é uma coisa que... saber pedir desculpas quando você erra, fator humano. Como eu falei, errar é humano, mas se achar melhor que os outros... Não, isso é uma escolha. Jamais, É uma escolha. jamais. Pois é, jamais, erro. jamais. Então, e saber que cada vez que você pisa no ringue, que você pisa no cage, é como se fosse a primeira vez. Adrenalina, sabe, a barriga mexendo, sabe... Toda vez que eu entro dentro do cage, eu sinto adrenalina, porque eu sei que eu vou estar impactando na vida das pessoas, eu vou estar sendo o divisor de águas entre o sucesso e o fracasso, e que isso pode determinar o sucesso ou a derrota de muita gente. Não só dos dois atletas, mas de muita gente que está ali. Flávio, esse temor que você tem que faz te dar essa butterfly, essa Borboleta no estômago, você não pode perder nunca. Não, jamais. Eu costumava dizer, né, fui líder de jovens, líder do Ministério de Casais e pregava muito. E toda vez, seja para abrir um culto, para pregar, para fazer qualquer coisa, eu falava sempre para os jovens ou para os casais, a gente nunca pode perder isso, porque o momento que você perder isso, acabou. Ali você já está se achando e já acabou. Porque a gente tem que ter sempre esse temor. Eu estou lidando com pessoas, a minha decisão, o que eu falar no caso, o que eu falar ali pode ir assim de encontro na vida de alguém para bênção ou para maldição. Sim. No seu caso, para derrota, para uma vida ascendente ou para uma vida descendente, uma profissão no caso, né, um futuro. Então, esse temor é o que faz você quem você é. Porque é isso, entendeu? Você tá ali, você não perdeu. Porque é isso. Porque a partir do momento que as pessoas já chegam, isso aqui eu faço todo dia, eu faço todo dia, eu sei o que eu tô... Não. Você sabe a responsabilidade que tem nas suas costas. Você sabe o poder que existe na sua decisão. E tem cautela. Você teme em cometer um erro. Então, Sim. é isso que faz de você o sucesso que você é. Obrigado. Né, 6 vezes campeão, não tem como, é isso aí. Cara, e graças a Deus, né, eu tive assim, a oportunidade de ter pessoas que me auxiliaram, encontrar com as pessoas certas nas horas certas. Isso me levou até a maior emissora de televisão da América Latina, que foi a Globo. Eu fui coach da Rede Globo durante 6 anos. Inclusive, eu tinha uma aluna que trabalhava, ela tinha síndrome do pânico, ela começou a trabalhar, começou a fazer o treino comigo para melhorar, e ela era escritora de novelas, e aí ela falou, cara, você é um personagem. Eu fui convidada para escrever uma temporada da Malhação, que era uma novela que tinha uma novela teen, que tinha aqui no... lembro disso, eu assisti. E aí em 2014 ela falou, cara, eu quero falar sobre você. Aí eu fui inspiração para uma temporada inteira da Malhação. Que legal. Foi em 2014, que tinha o Muay Thai, era o mestre Gael, que era o Heriberto Leão que fazia.
E aí eu fui convidado para trabalhar com o pessoal da novela. Sabe como a gente assistia essa Malhação lá nos Estados Unidos? Eu cheguei lá em 95, com fita cassete. A gente ia nas lojinhas, alugávamos as fitas da semana inteira, das novelas, da Malhação. Na época, a Malhação bombava. 95, 97, 98. Essa época era Malhação, assim, era super, 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 assim, famosa mesmo. E o pessoal ia nas lojinhas lá e a gente alugava as fitas cassete e assistia em casa. Não E aí tinha, assim, internet, foi a primeira facilidade. temporada que eu fiz com o Heriberto Leão, com o Marcelo Farias e com esse rapaz agora que ganhou o Big Brother, né? Esqueci o nome, Arthur Aguiar. A gente fez, aí deu certo, aí eu fiz uma novela com o Cauã depois, o Caçador, e aí foi. E aí, graças a Deus, a gente conseguiu humanizar para o pessoal do grande público a figura do lutador. Mostrar que os lutadores, eles são pessoas que têm as suas inseguranças, que têm as suas carências, que são civilizados. A grande maioria, e eu acho isso muito engraçado, a grande maioria das pessoas, eles acham que os lutadores eles são agressivos, e na verdade a grande maioria não é. A grande maioria não é. E Isso a gente conseguiu passar isso. Isso aí é uma cena da novela com o Caio Castro e o marido da Sabrina Sato. Que legal. Muito legal. Então, assim, eu consegui passar isso para as pessoas, um pouquinho da minha história. Quantas mudanças você fez Não nessa é? sua carreira, hein? Não é? De todas as formas. Tanto no ringue, no cage, quanto a percepção das pessoas. Muito, muito legal. A sua história, assim, foi realmente um privilégio. Eu acho que com as dicas que a gente passou aqui, a gente tem como ensinar o próximo a ser campeão. Sim. Você assiste os campeões e você passa essas dicas pra gente. Foi isso que eu senti. É isso mesmo. Ah, Né? obrigado. Na diferença de ganhar e da derrota. Sim. De ser um campeão e ser derrotado. E isso foi muito legal. Obrigado. Eu agradeço a sua presença. Muito obrigado mesmo. Obrigado. Foi um Beatriz. privilégio Um ter show. você com a gente hoje. Top, O top, privilégio foi meu. top. Obrigado. Aprendemos Gratidão. muito. E eu espero que vocês, ouvintes, hoje aprendeu que realmente todos vocês Podem.